Como tirar minha família, eu, filho e marido da pobreza e ter paz. Olha só que interessante. Olha a prioridade. Quem consegue perceber qual é a prioridade desta pessoa na pergunta? Como tirar a minha família? Eu, primeiro, filho e marido da pobreza e ter paz. Olha só, seja indomável. A resposta é essa. Só que eu quero que você entenda várias questões que estão aqui. Primeira coisa, o egocentrismo está acontecendo na sua vida, onde você coloca a sua família sendo você. Você não é sua família. Sua família é seu marido e seu filho. Seu marido e seu filho. O filho vem depois. A importância maior são o casal. Se o casal não estiver junto nisso, vai ser muito difícil você sair da pobreza. Mas você precisa se alinhar com seu marido, colocar ele em primeiro lugar. Primeiro os pais, depois os filhos. Então você e seu marido são a família. O filho vem depois. E nessa ordem de importância e hierarquia. Isso é uma lei universal, tá? É assim que Deus fez. Não sou eu que estou dizendo isso, é assim que funciona. E quando você coloca o filho na frente e depois o marido, demonstra muita coisa para mim aqui, tá? Existe um grande problema nesse relacionamento e você precisa alinhar isso. Então a primeira coisa, como tirar, né, a minha família da pobreza e ter paz? A riqueza e o dinheiro realmente gera paz. Realmente, quem fala que não tem nada a ver, nunca foi pobre, nunca teve dívida. Eu tive, e quando eu tive dinheiro é uma paz absurda, é maravilhosa. Mas eu tive dinheiro com inteligência emocional, com indomável, ser indomável. E por isso que eu falo para vocês, só ter dinheiro não resolve. Porque se você vai ter paz por inteligência emocional e não... Eu digo inteligência emocional porque é o que vocês conhecem, né? Gosta dessa palavra, mas eu nem utilizaria isso porque não tem como você mexer na emoção. A emoção é uma química hormonal que acontece, é um gatilho que desperta e acontece. Você mexe na mente. A mente, ela é mutável e as suas sinapses neurais também, isso chama neuroplasticidade. É só mudar. Você muda e tudo muda. Muda as emoções, muda a química, muda tudo. Você não mexe na emoção, entendeu? Então, como tirar a minha família da pobreza e ter paz? Primeiro, entendendo a si mesmo, dominando as suas emoções. Pronto, a paz já vai vir, independente da condição financeira. Mas o dinheiro ajuda muito. Então, como que eu faço? Entendendo como que eu posso agregar a vida de outras pessoas. A resposta sempre vai ser a mesma. Como que eu posso agregar a vida de outras pessoas para receber dinheiro em troca? Então, você vai se unir. Eu não sei quantos anos o filho tem. Se ele for maior, ele vai entrar. E se ele tiver mais de 12 anos, ele já pode entrar no meio dessa parada. Ele é inteligente, ele sabe mexer na internet, sabe aprender tráfego pago, sabe aprender marca digital. Se ele tiver 14 anos para cima, bota ele para trabalhar junto com vocês, fazer arte gráfica, fazer alguma coisa nesse sentido. Entende? A família tem que se unir. Quando une, há força. Foco é força, distração destrói. Então o marido tenta uma coisa pra lá, culpa a mulher porque ela não faz a parte dela. A mulher trabalha o dia inteiro, cuida de filho, cuida da casa e culpa o marido que ele é um bosta. Então, diluiu. E o filho tá no meio vendo essa merda toda sem saber o que fazer. Então vocês, como adultos, têm que cuidar da criança e ordenar o que ele tem que fazer. Você vai fazer isso, isso e isso. Você vai estudar sobre isso para que a gente faça dinheiro todo mundo junto. Entende? Aí na hora que ele tiver 18 anos, ele vai decidir o que ele quer da vida dele. Vai sair daquilo, mas ele pode ajudar sim, tranquilamente. Isso não é trabalho infantil. Ele está dentro de casa, ele tem que lavar a roupa, ele tem que lavar a louça dele, ele tem que aprender a ter responsabilidade. Ou ele vai ser um bosta quando crescer. Seja menino ou seja menina, não importa o sexo. Ele tem que ter as funções dentro de casa para aprender como isso funciona na vida. Tá? Então, como que você vai fazer? Domina suas emoções, cria produtos, ou compra, ou vende alguma coisa. Essa é a sacada da vida. Vender é troca. Você dá uma coisa para a pessoa que ela precisa e você recebe dinheiro em troca. Mas não adianta a pessoa necessitar, você ser muito boa naquilo, o produto ser maravilhoso, ser quase impossível de substituir porque você é fantástico, o produto é fantástico, você tem bônus, você tem coisas, se ninguém sabe que você existe. Então você tem que aprender como fazer as pessoas saberem que você existe e divulgar para 100 mil pessoas e 1.000 vão te comprar, entendeu? É mais ou menos nessa proporção. Então é assim que você sai da pobreza.
juntando a família e não separando. Eu sinto a energia da pergunta de vocês. E se essa pessoa aqui pode mandar mensagem para mim depois dizendo se eu estou errado. Alexandra, sou mãe e pai e isso é complicado. Não, não é, porque você não é mãe e pai, você é só mãe. Não existe esse troço de pai. Você não é pai e mãe. Você não tem um pênis, você não é masculino. Então não coloca essas viagens na cabeça de vocês. Você é mãe e acabou. E uma puta de uma mãe maravilhosa. Mas acabou. Você não é pai. Pai é pai. Quando você faz isso, você elimina o pai. E essa criança vai crescer um bosta de uma criança mais feminina e sem o masculino. Ou seja, ele não vai para a vida, ele não vai para fora. Isso é masculino. Mãe é acolhimento, mãe cuida, mãe nutre. São características do feminino. Você não coloca essas viagens na tua cabeça, porque senão você tem que criar uma energia masculina, aí você sai da tua essência, mistura tudo, o seu sistema todo é estragado, porque você também fala talvez mal do pai dele, ou do pai dela, né? Não sei qual que é o sexo da sua criança, e você gera um conflito, um problema na cabecinha dessa criança. Se coloca no seu lugar, seja mãe e faça com que essa criança, por exemplo, mas ele não tem pai, pai morreu, pai foi embora, pai abandonou. Ok, coloca ele numa arte marcial cheia de homens. Coloca ele num treinamento onde ele vai aprender com outros homens mais velhos como ser mais masculino. Ou ela, como ter energia masculina, tá? Coloca no jiu-jitsu, numa coisa assim que seja mais agressivo, que seja mais firme. Juliana, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Eu praticamente deixei de ser filha para ser mãe dela. Não, gente, não fala essas coisas. Eu sei que você está cuidando da sua mãe, mas cuida como filha. Você não é mãe dela e nunca vai ser. E não se coloque como tal, tá? Ela foi diagnosticada agora, tem pouco tempo. Lidar com as emoções dessa troca mexe muito comigo. Sim. Juliana, você já está no Indomáveis? Se não tá, entra. Você vai entender muito sobre essa questão sistêmica. Vocês vão entender também como se colocar no seu lugar para vocês não estragarem a vida de vocês, tá? E a vida da família toda. Marilza, e quando a criança tem TDAH? TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Eu fui diagnosticado com isso. Na verdade, ela tem um superpoder, que é mental. É uma coisa sensacional. A mente dela é muito mais rápida do que todos vocês da família e do que os professores. Só que ela não consegue dominar este poder. Então ela precisa ser indomável para dominar a mente e não a mente dominar ela. Eu fui diagnosticado com TDAH na infância e hoje eu domino a minha mente, sou extremamente calmo, extremamente tranquilo, não tenho mais déficit de atenção, muito menos hiperatividade, tá? Tem hora que eu tô light, eu simplesmente consigo não fazer nada e não pensar em nada. Então ele precisa dominar a mente dele. Então, Marilza, entra no Indomáveis e entenda você, para que você possa ensinar para essa criança também. Dependendo da idade dele, se ele tem mais de 6 anos, ele já vai entender o que eu tô falando. Porque a minha didática é tão simples, o que ele não entender você explica, tá? Então faz os dois, entenda isso lá dentro, vai ser sensacional, tá? Eu tive uma discussão séria com a minha filha de 17 anos. Na hora da raiva eu falei o que não deveria. Ela foi embora com o irmão. Ela disse que quer ter experiência de vida. O que eu faço? Nada. Ué, deixa ela ter experiência de vida. Você teve a sua, deixa ela ter a dela. Ela tem 17 anos. Ela vai fazer 18. Você vai fazer o quê? Vai brigar com ela para ela voltar? Ela vai sumir de perto de você. Deixa ela ter experiência de vida. Simples assim. Deixa ela embora. Deixa ela fazer. E ela, quando tiver experiência de vida e entender como é ser mãe, ela vai ter um outro pensamento sobre você. Vai cuidar da sua vida, fazer a sua vida dar certo e esteja aberta para quando ela voltar chorando, isso vai acontecer, ou quando ela voltar pedindo ajuda, não seja, tá vendo, eu te avisei, jogando na cara dela. Não, só seja mãe dela. Seja aquela pessoa que acolhe, que nutre, aquela pessoa que está à disposição. Se ela quer ir para a vida e se preocupa em você, em dominar a raiva que você não domina ainda. Se preocupa em dominar o seu ego, você ainda está no ego e por isso maltratou ela, por isso disse coisas que não deveria. Agora você se arrependeu. Ou seja, se não era para ter dito, então por que disse? Porque não dominou as suas emoções. Você ainda não está indomável, mas você já está no processo, você já está prestando atenção, você já está olhando para aquilo e se arrependendo. E isso é maravilhoso, parabéns. Então esse é o seu momento de deixa ela viver, deixa ela curtir a vida, deixa ela
errar. Isso faz parte do crescimento, gente. Todos nós somos adultos, erramos. Isso faz parte do crescimento. E esse é o seu momento de estudar agora e dedicar sua vida só pra você. Arrumar um namoradão aí também, tá? É isso aí, Juliana. Ela tem 6 anos. Nossa, ela tá no ponto. Ó, cadê? Minha taça não tá aqui. Vai esse copo aqui mesmo. Entenda, esse copo aqui é o subconsciente da sua filha. Ela, dos 5 anos em diante, ela já começou ali a criar o córtex pré-frontal, onde ela vai começar a questionar. Ela já deve estar falando, por quê, mãe? Mas por que isso? Por quê? O que é isso? Como é que é isso? Ela começa a questionar e perguntar. Esse é o momento de você cuidar de você para que você seja um exemplo para ela. Porque agora ela não aceita mais simplesmente você dizer, faça tal coisa, é assim. Agora ela vai perguntar, por que é assim? E você vai saber explicar e demonstrar porque você vai ser indomável. E ela naturalmente também vai. Se vocês querem e amam seus filhos e querem cuidar dos seus filhos, seja indomável você, para que você seja o exemplo. Ela vai aprender agora pelo exemplo. Tudo que ela vir, ela vai fazer igualzinho. Então, se você não domina suas emoções, ela também não vai dominar. E você está criando um monstrinho aí na sua casa, porque vai ser tudo pior do que você. Ser muito mais intenso, ou muito melhor, se você cuidar de você. Recanto beleza das unhas. Vamos lá. E quando nós deixamos nossos filhos bem à vontade, principalmente na fase da adolescência, tá? A fase da adolescência é ali entre 11, 12 anos até os 17. Essa é a fase da adolescência. Quantos anos você deixou eles bem à vontade? Eu não sei quantos anos. Você está falando da sua experiência. E a sua experiência não é norma, não quer dizer que isso seja um padrão na vida. Você orienta e nada faz sentido para eles. Sim, o adolescente, ele está cheio de questionamentos, ele está conhecendo o mundo. Não é orientar, dizer o que ele tem que fazer. Você tem que dar orientação de explicar o que é a vida, como a vida funciona e quais vão ser as consequências, ou seja, o efeito de causa e efeito das leis que eu ensino aqui dentro, o efeito da causa que eles vão colher. Se eles plantarem sexo sem camisinha, vai engravidar, como você está dizendo aqui, ó. E quando de repente, não é de repente, você está top com você mesmo e eles voltam grávida. Você está falando exatamente da sua experiência de vida com seu filho. Sua filha voltou grávida, né? Sua filha especificamente voltou grávida aí. Faltou, talvez, um entendimento da parte dela de como fazer. Você teve essa conversa de sexo? Você teve essa conversa de orgasmo dentro da vagina? Você explicou exatamente, porque é a única forma de engravidar é isso acontecer. Se não teve essa conversa, então é impossível com que ela soubesse. Agora ela sabe, porque está grávida, né? Então agora ela sabe. Então não adianta se a criança, se a pessoa, igual a gente está falando do outro exemplo atrás, né? Se a criança foi... Isso, exatamente, não é uma pergunta, você está falando da sua experiência, né? Deixar a criança à vontade, não existe isso dentro de uma família. Você tem que instruir, você tem que brigar, você tem que mostrar como funciona a vida. É claro que você não vai ser um carrasco, um chato o tempo todo com a criança, mas você tem que dar informação. A criança ela está no processo até que ela fique maior de idade. O que é maior? Ela saiba como assumir as próprias responsabilidades. Só que quando criança ela não sabe, então você não tem que deixar ela à vontade, entende? Agora, no outro caso que a gente estava falando da pessoa de 17 anos que foi embora de casa, a não ser que você traga ela na porrada ou converse com ela, volta para casa, peça desculpa, ela não vai voltar, querido, entende? Então são duas questões diferentes que tomar cuidado para não juntar isso daqui. Vendo os colegas passar por isso. Ah, tá, show. Muita gente acontece, mas você não sabe exatamente como foi a criação, se teve a instrução, ou simplesmente largou a criança ali e fazer o que ela quiser. Claro, vai fazer o que ela quiser, vai fazer sexo e vai voltar grávida. Eu tive uma infância muito rígida dos meus pais, no meu ponto de vista. Apanhei muito, apanhei na cara, apanhei de um jeito totalmente desnecessário no meu ponto de vista. Mas eu não fiz merda e não fiz cagada. O meu irmão teve um pouco menos de rigidez e tem 2 filhos com pessoas diferentes e está casado com uma outra pessoa que tem outros filhos com outra pessoa diferente. Com 18 anos ele já teve o primeiro filho. Talvez foi falta de conversar? Não, porque minha mãe sempre foi muito aberta, meus pais sempre foram muito abertos, falava de qualquer coisa que perguntasse, sempre estiveram abertos.
mas talvez não instruiu isso especificamente para ele, que olha, se você fizer isso, isso vai acontecer. Eu não sei, eu não estava lá, né? Eu era muito pequititinho, eu sou 5 anos mais novo do que ele. Mas eu sempre tive o cuidado nesse aspecto para que eu não engravidasse, porque eu não queria engravidar jovem, mas isso vai muito da personalidade da pessoa também, da criança. Se você não for um bom exemplo dentro de casa, porque não adianta só você dizer, entende? Depois que passa de uma certa idade, não adianta você dizer para a criança, não faça isso. Aí que ela vai fazer mesmo. Ela vai fazer do contra. Então você tem que ser o exemplo para a pessoa. Você tem que ser indomável para que a criança entenda o processo da vida. Ela tem que entender a vida, como funciona. Se ela não entende a vida como funciona, ela vai achar que ela é coitadinha. Aí engravidei com 17, com 15, com 12, com 13, tanto faz. E aí se coloca como vítima, a vida entra num ciclo vicioso ali de tudo assim. Eu tive uma infância muito conturbada e hoje choro. Natália, entra pro Indomáveis e a gente vai eliminar isso daí. Tá? Você teve uma experiência na sua vida, não foi conturbada nem foi maravilhosa. É você quem está dando a importância de ser conturbada, entende? E a gente pode eliminar essa visão trazendo um outro ponto de vista sobre a sua vida e você olhar com gratidão pela sua vida, mesmo tendo acontecido coisas muito negativas, que é o que foi que aconteceu. Então você pode olhar para a vida de uma outra forma, tá? Indomáveis.